Fala galera da internet, Tomás aqui falando mais uma vez em mais um vídeo de Drops, que eu espero que sejam Drops, porque ultimamente eles andam muito longos. E no assunto desse vídeo, lembrando, para correções rápidas, ativem as legendas, porque é aqui que eu vou colocar. Não vai ter muita edição, Drops não terão muitas edições. E eu vou falar aqui muito brevemente sobre algo que eu acredito ser importante para os vídeos alguns vídeos que já passaram e os vídeos que virão no futuro para essa sessão e para esse canal. Por quê? Muitas vezes eu coloco opiniões a respeito de alguns aspectos do VBA, do Excel, de desenvolvimento e de umas, seja lá do que eu vou falar. Eu pretendo manter esse canal focado em Excel com VBA, mas nada garante que eu vou acabar me restringindo a isso. Afinal de contas, é um canal pessoal. Pretendo manter ele focado nesse tipo de assunto porque é, tem sido a minha voz na internet, tem sido o caminho pelo qual eu me comunico com vocês e provavelmente pelo qual vocês estão aqui. Mas se por um acaso eu acabar indo para alguma linha que comece a dar opiniões pessoais, eu espero que isso não aconteça, mas enfim, o canal está no meu nome e pode acabar que isso aconteça, mas para premiar os vídeos que já passaram e os vídeos que virão, eu vou falar da minha profissionalidade perante o Excel. Como assim? O que é profissionalidade, né? O que o Excel significa para mim? Como ele se encaixa? O que o Excel com VBA significa para mim? E quem sou eu profissionalmente para falar tanto assim de Excel com VBA? Acho que talvez essa curiosidade bata em alguém. E acredito que mais do que satisfazer a curiosidade, é mais no intuito de permear muito dos porquês. Os assuntos que eu abordo são os assuntos que eu abordo. Por que eu não abordo outras coisas, por exemplo? Por que eu não abordo ou conteúdos básicos ou coisas que talvez profissionais de Excel deveriam se interessar mais, por assim dizer. Então vamos lá. O que eu faço, qual que é a minha profissão e por que eu enxergo Excel da maneira como eu enxergo e por que as minhas opiniões são direcionadas dessa forma, como nos vídeos que eu apresento e nos artigos que eu coloco. Eu sou, digamos, vamos colocar oficialmente, um arquiteto de software, que é assim que se coloca, né? No mundo de LinkedIn você tem que ter um nome pomposo. Um arquiteto de software focado em web, principalmente com .NET, ASP.NET e linguagem C Sharp, muito JavaScript e enfim, um monte de outras siglas que a gente pode colocar aí que estão em voga na internet. Bastante banco de dados relacional, principalmente SQL Server, na maioria, muito pouco de Oracle, mas muito foco em integração de serviço e agora estou começando a trabalhar muito com frameworks de single page applications, muita coisa de Angular, muito JavaScript, muita integração entre serviços heterogêneos e sistemas de alta performance para web, certo? Sistemas distribuídos de alta performance. Tem ali um pouco de experiência em gestão de projetos, organização de times, já figurei como team leader, já trabalhei com mobile, já trabalhei com uma série de coisas aí, alguns hypes que o mundo do desenvolvimento de tecnologia acabam jogando pra gente. Você tem que reagir a isso, porque enfim, o mercado tá querendo e por aí vai. E aí a pergunta que pode vir, né, meu Deus, né, onde é que o VBA se encaixa em tudo isso? Simples, para mim, pelo menos, né? Vou tentar deixar claro para vocês. A minha vida de desenvolvimento começou com VBA, lá em 2000. A primeira linguagem que eu toquei foi o VBA. A primeira linguagem que eu escrevi linhas de código foi o VBA. Foi o VB dentro do VBA, na verdade. Né? Foi o Basic dentro do Visual Basic dentro do VBA. É porque Basic é a linguagem, Visual Basic é a ferramenta e Visual Basic for Applications é um fork da ferramenta. Só para deixar a coisa bem clara. Quem tem essa dúvida, por favor, vai pesquisar. Basic era uma linguagem muito antes do Visual Basic. Tive esse contato, foi onde tudo cresceu. Depois migrei para outras linguagens, migrei para o mercado que o pessoal chama de mais profissional, e aí foi desenvolvimento a toda a prova. O curioso é que o mercado de desenvolvimento ele enxerga o VBA de uma forma bastante preconceituosa. Para os programadores de alto nível, vamos dizer assim, programadores que são 100% programadores, eles
enxergam o VBA como uma linguagem de segunda geração, ou de segunda classe, que você não deveria pensar em VBA quando você pensa em uma solução. Eu vou argumentar sobre isso em um outro vídeo, mas seria o natural que eu desse assim, um basta no VBA e nunca mais usasse ele. Entretanto, o Excel está tão presente nas lógicas e no business das empresas, na lógica de negócio das empresas, que assim, é muito frequente eu encontrar no meio de todo o processo que se desencadeia para que um software aconteça, muitas planilhas de Excel contendo muita lógica e muita informação a respeito do sistema que vai ser produzido. E para transformar isso em alguma coisa de sistema automatizada, seja dados imputados em banco de dados, seja alguma lógica a ser programada, o VBA simplesmente brilha. Brilha assim. Ele sempre esteve presente porque eu sempre achei uma ótima oportunidade de fazer uso dele. Caso recente, entrei numa empresa em que eu estou trabalhando, estou aqui, né? Bom, alguns já sabem, eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando já está há alguns meses, tá quase fazer para um ano, trabalhando com uma empresa que, enfim, Excel VBA não tem nada do business deles, assim, de venda, de produto final é Excel VBA. Nada, absolutamente nada. Trabalha-se com Angular, trabalha-se com TypeScript, com C Sharp, com ASP.NET, com SQL Server, com servidores de cache, Redis, isso, servidores de mensageria, tudo coisa que a gente foi chamar de alto nível para sistemas de alta performance. Cadê o Excel VBA? Não se faz isso. Mas tinha muita informação, novamente, tinha muita informação de lógica de negócio contida em planilhas Excel. E o pessoal trabalhava principalmente o pessoal de testes, trabalha gerando muitos dados para massa de testes dentro em planilhas de Excel. E como é que você faz para, por exemplo, extrair toda essa lógica, toda essa informação que está contida em planilhas, para transformar isso em código, por exemplo, ou em alguma coisa que possa ser replicável ou automatizada? Está em planilhas de Excel. Quem melhor do que o VBA para conseguir fazer isso? E já na segunda semana que eu estava nessa empresa, eu fiz um robozinho ali, umas macros em VBA, que extraía informação de algumas planilhas que tinham uma série de lógicas de negócio a respeito de uma série de coisas que eu precisava fazer, e eu gerei uma porrada de classes em C Sharp usando um código VBA, e enfim, né, foi uma pequena conquista que eu tive já na segunda semana de trabalho em uma empresa que não se faz uso de VBA. Então o VBA para mim ele é uma ferramenta, um canivete suíço presente para praticamente tudo que se faz em relação à automação de lógica de negócio. E é lógico, você acaba tendo um destaque por saber de funcionalidades do Excel e VBA que muitas pessoas comumente não têm no momento de precisar manipular ou acelerar alguma tarefa, que quando eles passam a saber que tomar conhecimento de que você sabe isso e que você ensinou isso para eles, então você já passa a ser enxergado como um profissional com o que a mais, com uma qualidade específica e exclusiva, que ajuda muito porque mais do que você ser aquela pessoa que você foi contratado para fazer, você brilha porque você tem aquele que a mais, certo? Ajuda nas minhas rotinas, ajuda nas rotinas na rotina das outras pessoas. Então ele sempre esteve ali, apesar de ele no meu currículo ele não tem programador VBA lá no título, mas ele tem lá que uma das ferramentas que eu utilizo para dar incremento ou para melhorar minha produtividade é o Excel VBA. Muitas vezes ninguém liga para isso, mas ele está mais presente do que se imagina quando você precisa estar em uma empresa trabalhando com lógica de negócio e o Excel está ali automatizando, o Excel está ali presente e o VBA está lá automatizando toda essa geração de dados para você. Então, esse sou eu profissionalmente. Não está escrito programador Excel VBA no título do meu currículo, mas ele está presente ali, dando suporte, acelerando uma série de atividades para mim todo esse tempo. Por que eu gostaria, ou por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque com base nessas experiências do VBA e o Excel servindo de uma ferramenta auxiliar para acelerar as minhas atividades, é que são gerados praticamente todos os artigos que eu escrevo, os vídeos que eu produzo e as opiniões que eu coloco aqui.
Tendo dito isso, muitas vezes o que eu falo e o que surge da minha experiência não casa com o que talvez um programador de Excel VBA full time, um cara que seja oficialmente programador Excel VBA, é, não tem um casamento perfeito com aquela minha opinião ou aquela minha necessidade. Então, toda vez que vocês ouvirem a minha opinião a respeito de alguma coisa do Excel VBA, é sob esse ponto de vista de um programador que não oficialmente trabalha com Excel VBA, mas que sempre teve o Excel VBA como uma ferramenta para aumentar e para melhorar a produtividade em todas as rotinas que eu trabalho, que eu produzo, enfim, que fazem parte do meu dia a dia. O Excel sempre esteve lá acelerando, fazendo e acelerando determinadas rotinas ou tarefas que só se consegue ou com outras tipo de ferramentas ou que você precisa pagar muito mais. Não que o Excel seja de graça, mas é difícil você achar um computador dentro de uma empresa que não tem o Office instalado, ou seja, você já admite que é um software que sempre estará lá. Ou você vai ter que pagar por outras ferramentas, ou você vai ter que usar ferramentas muito mais complexas. Por exemplo, tem muita coisa que um colega de trabalho consegue reproduzir, coisa que eu faço no Excel, ele faz com uma outra ferramenta, que é um editor de texto de linha de comando chamado Vim, VIM, Vim ou Vim em inglês, enfim, já está confundido os termos, mas enfim. É um editor de texto de linha de comando muito antigo, da época do Unix, estamos falando de quase 30 anos. Ele consegue, é muito poderoso, bastante, mas ele é complexo e a curva de aprendizado desse cara é absurda. E pessoas que conhecem de Vim no mercado é praticamente nenhuma. E você ter o Vim instalado, você transformar os dados para que eles sejam compatíveis com o que o Vim consiga manipular, também é um trabalho adicional, apesar de ser só arquivo texto. Estamos no mundo dos negócios, estamos dentro do Excel. E dentro do Excel, o Excel e suas funções, mais o VBA, reinam de uma forma, vou dizer, quase que absoluta. Eu já disse isso algumas vezes em alguns vídeos que estão publicados e eu vou repetir. É uma frase do Scott Hanselman, que é um profissional que trabalha no time de desenvolvimento do ASP.NET da Microsoft, num evento recente, não data de mais de 6 meses. Ele disse, ele não é um programador Office, ele não faz parte do time de Office, mas ele disse que 80, porque ele já estava falando das APIs do Office em JavaScript e como era bacana ele, como um programador web, não precisar saber nada de Office para acessar um documento dados de um documento do Office dele. E saiu da boca dele que 85% da lógica de negócio das empresas no mundo rodam dentro do Microsoft Excel. Isso dá para vocês um panorama do quão importante é essa ferramenta e de qual o potencial profissional que essa ferramenta te dá a partir do momento que você a domina. Certo, pessoal? Tentei resumir e se precisarem de mais detalhes, eu faço um segundo vídeo e tomem isso como um parâmetro para as opiniões que eu já dei e que darei de aqui em diante. Qual que é a visão? Qual que é a minha visão quando eu coloco uma opinião a respeito de algum recurso do Excel VBA, principalmente quando eu disser, ó, use isso ou não use isso, porque disso ou porque daquilo. Ok? Beleza? Esse sou euzinho para o mundo profissional. E perguntas, comentários, correções, legendas. Esse é mais um Drops, nem sei quanto tempo que já tá. 3 minutos, já tá muito longo. Galera, obrigado, até o próximo vídeo.